Graça e paz. Hoje é o nosso terceiro dia desse propósito de jejum e oração, declarando as bênçãos de Deus e os livramentos de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Em Atos capítulo 16, versículos 26 a 34, diz assim: De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. A promessa de salvação de Deus para a nossa casa e para a nossa família. Salvação, deixando isso de uma maneira bem, vamos colocar assim, metódica e repetida, porque isso precisa estar na nossa vida, estar dentro do nosso interior, para que nós tenhamos entendimento. Salvação quer dizer libertação, quer dizer a salvação propriamente dita, na questão de ser livre de um perigo. Salvação também quer dizer essa cura, a libertação, a transformação, quer dizer livramentos, também quer dizer preservação. Então, quando que ele está falando aqui, vai ser salvo tu e a tua casa. A salvação à disposição da família. Interessante nessa história que o carcereiro, ele estava ali cumprindo o seu trabalho. E havia duas pessoas que eram diferenciadas, duas pessoas aos cuidados daquele carcereiro. Essas duas pessoas, o apóstolo Paulo e Silas, que era o seu companheiro de viagem, além de Lucas, que estava ali também. Então, eles estavam falando a respeito do Evangelho de Deus. Acontecem grandes confrontos ali, eles são acusados injustamente, são lançados na prisão, mas naquele lugar, na prisão, eles louvaram, eles adoraram a Deus na pior hora que tinha, meia-noite, naquela hora mais tenebrosa, eles estavam cantando, eles estavam orando, porque não podiam se prender o espírito deles, não podia se prender aquilo que estava dentro dele, o poder de Deus, a manifestação de Deus, o Espírito Santo de Deus, não podia prender. Então, eles declaravam louvores a Deus, e veio um grande terremoto, aquelas cadeias caíram, as portas das prisões se abriram, e o carcereiro, ele ali fazendo o seu trabalho, ele estava ali já tirando uma soneca também, à noite, porque estava tranquilo, e de repente vem todo esse alvoroço, e ele acorda desesperado, e ele vendo que as portas da cadeia, das cadeias, das prisões ali estavam abertas, ele tenta se matar. E o apóstolo Paulo diz para ele: olha, não faça nada porque nós estamos aqui, todos estão aqui, nós estamos aqui todos, ninguém fugiu. Então, o carcereiro naquela situação, ele procura uma luz para poder enxergar, para poder ver o que está acontecendo, e ele
pergunta para o apóstolo Paulo: o que eu devo fazer para ser salvo? A única coisa que o apóstolo Paulo diz para ele: crê no Senhor Jesus. Só que aí tem uma consequência disso. Ele crendo no Senhor Jesus Cristo, ele seria salvo e a família dele também. No momento em que vemos momentos anteriores a isso, ele está, por causa de uma situação no trabalho dele, algo tinha fugido do controle dele, algo que se ele não se matasse, então os soldados poderiam, os soldados vindo da parte do imperador ou do governador ali da região, iriam matá-lo. Então ele decide ali, por causa dessa situação, dessa pressão toda, ele decide se matar, decide tirar a própria vida. E quantas não são as vezes em que pessoas da família estão passando por dificuldades, estão passando por momentos de apertos, momentos que fogem ao controle e que eles falam assim: poxa, não tenho outra saída a não ser perder, tirar a minha própria vida. E quando nós falamos tirar a própria vida, não é somente na questão da pessoa deixar de respirar, mas também quantas pessoas deixam seus sonhos embora, deixam os seus sonhos estarem ali adormecidos, pessoas que também olham para sua casa e passam por dificuldades, estão olhando para as dificuldades e olham para sua casa e falam assim: não tenho mais como eu sonhar com isso, não tem mais como eu acreditar que a minha família pode mudar ou que as coisas podem mudar. Então a melhor coisa que eu tenho que fazer é deixar de sonhar, é deixar de fazer as coisas, e a pessoa começa a estar perdendo a vida. Decisões que nos levam a nós irmos para frente ou nós voltarmos. Decisões que nos levam para o alto ou nos afundam. Então, muitas vezes por causa de grandes problemas, pessoas se fecham na sua família. Mas, queridos, existe um mover de Deus. As oportunidades estão escondidas e disfarçadas de problemas. Então, aquela mesma pessoa que estava ali, passando por aquela situação, olhando a confusão que estava e aquilo que tinha fugido, tinha algo sobre a responsabilidade dela, pessoa sobre a responsabilidade, ela estava responsável por aquela cadeia, por aquela prisão, e de repente as portas estão abertas. Se os prisioneiros fugissem, e ele achava que tinha acontecido isso, ele seria sentenciado. Mas nessa mesma situação, nesse mesmo contexto, ele vê que tudo aquilo aconteceu para o poder de Deus, pelo poder de Deus, para a glória de Deus. E a palavra de Deus nos diz lá em Romanos que, olha, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É aquele carcereiro de uma situação em que ele está ali tentando tirar a própria vida, pensa em tirar a própria vida, ele recebe uma palavra e ele olha e fala: o que eu preciso para ser salvo? O que eu preciso para ser livre? O que eu preciso para ter esse livramento, ser livre como vocês são, apesar de estarem numa cadeia, vocês são livres. O que eu preciso fazer para isso? E a única coisa que o apóstolo Paulo falou, eu repito aqui, foi crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus Cristo. Só que crer em Jesus Cristo vai trazer salvação também, não só para você, mas para a tua casa. Todos da tua casa, eles vão poder experimentar isso também. Aquele homem, ele creu. Ele chama os da sua casa, chama toda a sua família. Eles ouvem ali o apóstolo Paulo falando da palavra de Deus. Eles conhecem a Deus
E eles são batizados e depois eles cuidam ali das feridas, né, do apóstolo Paulo, leva para casa deles ali e começa a fazer um banquete para eles, cuidando deles, né, do apóstolo Paulo e de Silas. E se alegraram porque foram salvos, porque creram em Deus. Queridos, essa bênção de Deus está sobre a nossa casa. Talvez você tenha passado por situações, você tenha olhado para a tua casa, para a tua família, e você tem perdido a esperança. Você tem deixado de viver, tem deixado de sonhar, com nós de sonhar, então nós deixamos de viver. Então, por causa de tantas coisas, decepções que passou. Mas só que há um mover de Deus, há um terremoto que está acontecendo, que está movendo os alicerces para mudar a tua vida, para mudar a tua sorte. E o que você precisa crer, o que nós precisamos fazer é crer no Senhor Jesus Cristo. Crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. A nossa casa vai ter salvação, os nossos queridos vão ter salvação. Não está falando de alguns, mas a palavra de Deus fala a tua casa. Ou seja, o carcereiro experimentou isso, que todos os da sua casa se alegraram por ter crido em Deus e foram batizados. Então, esta palavra está sobre a minha vida, esta palavra está sobre a sua vida. E em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver a bênção de Deus, a salvação. Eu profetizo, libero salvação sobre a tua casa, sobre a tua família. Na minha casa, na minha família, todos os meus verão os livramentos do Senhor, verão a salvação de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos nos alegrar no Senhor, em nome de Jesus. Declare comigo, eu confesso e declaro que o Deus vivo é meu Pai eterno e verdadeiro cabeça da minha família terrena. Ele me deu a minha família e ela é parte do seu propósito divino para a minha vida. Eu sei que Ele é pai para o órfão, esposo de quem não tem esposo. Ele toma o solitário e o coloca entre família. Todas as famílias vêm dele e ele tem prazer em enchê-las de bênçãos. No nome de Jesus, eu reivindico a proteção da nova aliança sobre a minha família. Eu declaro palavras de esperança, salvação e cura sobre a minha família. Eu os abençoo com retidão, paz e alegria. Eu honro o meu relacionamento familiar como filho de meus pais, como companheiro da minha esposa e como pai de meus filhos. Que Deus os abençoe ricamente. Eu mantenho minha aliança de casamento. Eu honro meu pai e minha mãe. Eu considero a minha companheira como presente de Deus para mim. Eu me alegro no fato de que filhos são uma herança maravilhosa do Senhor. No nome de Jesus, eu liberto a minha família de qualquer maldição hereditária ou influência maligna. O sangue de Cristo tem libertado toda a minha família. Ele tem nos abençoado com toda a bondade de Deus. Aleluia. Amém. Agora vamos declarar o Salmo 91. Eu que habito na habitação, eu que vivo na habitação do Altíssimo e descanso à sombra do Todo-Poderoso, eu desfruto sempre da sua proteção. Sobre o Eterno eu declaro, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Ele me livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele me cobre com as suas plumas e debaixo de suas poderosas asas eu me refugio. Sua fidelidade é escudo e armadura. Não temo o terror noturno que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temo a peste que se move sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caiam 1000 ao meu lado e 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Somente com os meus olhos perceberão e eu perceberei e contemplarei a retribuição destinada aos ímpios. Porque eu afirmo, o Senhor é meu refúgio, eu faço do Altíssimo minha morada, nenhum mal me alcançará, desgraça alguma chegará à minha casa, porque a seus anjos
O Senhor dará ordem ao meu respeito para que me guardem em todos os meus caminhos. Com as mãos eles me sustentarão para que jamais tropece em alguma pedra. Poderei pisar sobre o leão e a víbora, pisotearei o leão forte, a serpente mais vil. Porquanto eu amo ao Senhor, o Senhor me resgata, Ele me protege, pois eu conheço o seu nome. Sempre que eu chamar pelo nome do Senhor, Ele vai me responder, vai estar comigo nos momentos mais difíceis, quando que enfrentar tribulações. O Senhor vai me resgatar e fará que eu seja devidamente honrado. O Senhor vai me contemplar com vida longa e vai me revelar a sua salvação. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos posicionamos aqui, Senhor, como diz a Tua palavra, que nós levantamos mãos santas, sem ira e sem contenda, e nós declaramos aqui, Senhor, a bênção. Oramos por cada vida, por cada família, declaramos a Tua bênção gloriosa, que seja feita aqui na terra a Tua vontade como acontece nos céus. E o Senhor já nos céus, o Senhor já desejou, o Senhor já liberou esta bênção de salvação, de transformação, de cura, de restauração para as famílias, para a nossa família, para a nossa casa. Então nós recebemos isso no nome do Senhor Jesus Cristo, e que seja liberado sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada casa. Senhor, traz vida novamente, traz vida sobre cada um. No nome do Senhor Jesus Cristo, muda a sorte, derrama, Senhor, da Tua salvação, da Tua proteção sobre cada um. E, Senhor, meu Deus, ressuscitações, em nome do Senhor Jesus Cristo, que possam viver e ter vida abundante no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.